Em Santa Catarina, 70% das famílias estão endividadas. Isso segundo a pesquisa, tá? Da Confederação do Comércio. A gente está falando de trabalho há pouco e ter, né, a carteira assinada, como eu falei, claro, é uma ajuda e tanto. A gente falar de endividamento significa o quê? Comprometimento do orçamento. E aí o que os especialistas recomendam? Organizar as finanças, cortar gastos e renegociar débitos para melhorar o orçamento familiar. Quem traz dicas para a gente mais em detalhes? Fernando Gonçalves, da NDFM. Oi, Sabrina, verdade, né? Inclusive, nós continuamos aqui pela área central da cidade e a gente vai conversar com o Fabiano Dantas, ele que é professor e economista, que vai explicar um pouquinho para a gente o que na prática pode ser realizado por essas famílias que estão neste momento, né? Seja elas endividadas ou até mesmo inadimplentes. Professor, boa tarde, obrigado por conversar conosco. Primeiro de tudo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a diferença, né, entre famílias endividadas e inadimplentes. Bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Então, na verdade, quando a gente fala de alguém endividado, é que ele tem alguma dívida. Então, essa dívida pode estar em dia. Ele tem o financiamento de um carro, financiamento do apartamento, de um imóvel. Ele é uma pessoa endividada, ele tem uma dívida a pagar. O inadimplente é aquele que não conseguiu pagar aquela dívida. Até para o Banco Central é a partir de 60 dias. Então, depois de 60 dias de atraso é que se considera inadimplente. Professor, a gente também lembra, né, que, por exemplo, em vista, segundo essa pesquisa, segundo outros levantamentos, em vista em nível Brasil, Santa Catarina, é claro, continua se despontando e, segundo os índices, melhor está em nível o cenário nacional. O que na prática os catarinenses podem fazer para tentar realmente sair, né, de uma situação, por exemplo, de inadimplência? Então, quando a gente fala de finanças pessoais, a gente sempre tem que pensar na característica daquela família, daquela pessoa. É importante o planejamento, tentar de alguma forma ajustar, né, receitas e gastos. Não dá para fazer mágica. Finanças pessoais, apesar de você ter o conhecimento de finanças, isso não faz milagre, né? Então você precisa de alguma forma gerar um planejamento para tentar encaixar da melhor forma possível, sempre priorizando dívidas mais caras, ou seja, com os maiores juros, pagando primeiro essas para depois pagar as outras. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, que é muito importante, até como uma forma de conscientização para as pessoas que nos acompanham em casa, a gente sempre lembra também que, por exemplo, né, tem algumas oportunidades que muitas vezes as pessoas, as famílias podem tentar resolver a sua situação financeira e melhorar. Agora, por exemplo, né, vem aí já desde a última segunda-feira o pagamento do imposto de renda, a restituição do segundo lote. Também muitas pessoas estão optando por aquele saque aniversário. São algumas dicas que talvez os economistas poderiam dar justamente nesse momento para tentar sair do vermelho? O importante é que esse dinheiro extra, entre aspas, né, que chega, seja utilizado para quitar as dívidas. Então, se você quitar as suas dívidas antes de partir para um novo consumo, isso que é importante, né, essa disciplina. Então, eu tenho esse recurso extra, esse recurso adicional, que não é natural da minha renda, e eu tento quitar, então, as minhas dívidas para aí sim pensar em um novo consumo. Fabiano Dantas, nosso muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Sabrina, são dicas excelentes, né? E é claro que o professor passa aqui para a gente, para o nosso telespectador, para quem sabe, de repente, né, lá na frente, poder ter aquele respiro, né, e conseguir voltar aí para a luz verde da economia. Tá certo, Fernando. Obrigada pelas informações ao vivo e também economista, né, que trouxe boas orientações. Difícil pode parecer, mas depois que se torna como uma prática, um hábito e sempre com aquele diálogo em casa, quando há, né, o parceiro, a parceira da sua vida, para buscar os melhores caminhos. O trabalho é o primeiro passo, por isso que a gente sempre tem nosso quadro aqui, carteira assinada. Seja você como MEI, como também carteira assinada, mas na sua contribuição e no seu pensar, tirar uma verdadeira dor de cabeça, que é o endividamento, como a gente sabe.